Se você já programou alguma vez, você provavelmente escreveu seu código quando precisou executar, apenas clicou em um botão. Quando fez isso, seu código foi salvo e executado automaticamente. Mas o que faz seu código conseguir ser lido pelo computador? Porque, por mais que esse código esteja estruturado e organizado, para o computador é apenas uma sequência de caracteres sem sentido algum. Para que o computador consiga entender esse código, você precisa de um programa especial chamado de compilador. Quando seu código é compilado, surge uma versão que o computador é capaz de entender e executar. Porém, se você tentar abrir e ler este arquivo, não conseguirá entender nada. Apenas uma sequência de caracteres sem sentido algum. Um compilador é um programa complexo, capaz de transformar um código legível para humanos em código que é legível para o computador. Em um baixo nível, os processadores de computadores executam operações sequenciais. Eles são capazes de ler e escrever na memória do sistema, realizar cálculos matemáticos com números e executar instruções lógicas simples. Embora os processadores modernos possam realizar uma variedade de outras tarefas avançadas, essas são suas funções fundamentais. Em essência, um processador é o cérebro do computador, responsável por processar e executar as instruções que compõem um programa. Então, um programa executável, aquele gerado pelo compilador, é apenas uma lista de instruções para o processador seguir. Um programa expresso em uma lista de instruções binárias é chamado de código de máquina. Esse é o tipo de programa que o seu computador realmente pode ler. Quando você aprendeu a programar, não precisava saber nada sobre essas coisas complicadas de código de máquina, como gerenciamento de memória, operações em bytes e entre outros. No seu programa, você somente precisava se preocupar em declarar as variáveis, condições de ifs e elses, loops e funções. E bem, todas essas coisas são apenas construções de alto nível que facilitam o entendimento sobre programação para nós seres humanos. Um programa expresso nessa forma é chamado de código-fonte. É a versão de um programa que o ser humano entende. É desta forma que a maioria das pessoas realmente escreve um código. Agora, o trabalho do compilador é pegar esse código-fonte, que é legível para os humanos, e transformá-lo em código de máquina, legível para computadores. Mas, como ele faz isso? Como ele transforma uma sequência de texto em lista de instruções em binário? O processo de compilação pode ser dividido em várias importantes etapas. Vamos explorar de forma simplificada. A primeira etapa é chamada de análise léxica. Imagine que o compilador está lendo seu código linha por linha, palavra por palavra, e ele divide o código em unidades menores chamadas de tokens. Esses tokens são os blocos de construção básicos do seu programa, como palavra-chave, por exemplo, int, identificadores como main e símbolos como ponto e vírgula. Depois de transformar o código em tokens, o compilador passa por uma análise sintática. Nessa fase, ele verifica se a sequência de tokens segue as regras gramaticais da linguagem de programação. É como se o compilador estivesse verificando se o seu código faz sentido de acordo com as regras da linguagem. O resultado dessa análise é uma estrutura de árvore chamada árvore de sintaxe concreta, que mostra como os tokens se relacionam entre si. A próxima etapa é a construção da árvore de sintaxe abstrata. A AST é uma versão simplificada da CST, que foca na estrutura da lógica do programa, sem detalhes desnecessários. Ela mostra a lógica do seu programa de forma que o compilador pode entender facilmente. Por exemplo, um simples programa que imprime Olá, a AST mostraria que há uma função principal chamada de função printf e depois retorna um valor. Após isso, também há etapas de gerar um código intermediário
e depois otimizá-lo conforme diversas regras já definidas no compilador. Depois da otimização, o compilador traduz esse código intermediário otimizado para código de máquina, que é específico para seu computador. Esse código está em linguagem de montagem, que é uma representação textual das instruções de máquina. O montador então converte o código de montagem em código de objeto binário. Esse código, propriamente dito, ainda não pode ser executado de forma completa. Ele precisa ser combinado com partes de outros programas e outras bibliotecas se há essa dependência. Então, na fase de linkagem, o linker combina o código de objeto com bibliotecas padrões e outros arquivos objetos necessários para produzir o executável final. E por fim, esse é o arquivo que você pode executar no seu computador. Então, é assim, de forma simplificada, que compiladores funcionam. Mas há um problema. Se você compilar seu programa em seu computador e copiá-lo para outro computador e tentar executá-lo, pode ser que não funcione. Isso porque, se o outro computador tiver um sistema operacional diferente ou um modelo de processador, provavelmente usará instruções de máquina diferentes. Cada tipo de processador tem uma forma distinta de receber instruções. Por exemplo, um x86 é diferente de um ARM, assim como um executável de um Linux é diferente de um executável no Windows. Portanto, se você quiser que seu programa possa ser executado neste outro computador, será necessário recompilá-lo. E nesse processo, informar o sistema operacional e a arquitetura do processador. E se você precisa rodar este programa em máquinas com diferentes arquiteturas de CPU e sistemas operacionais, pode imaginar a dor de cabeça de compilar para cada um deles e realizar essa distribuição. Algumas linguagens, como Java ou Python, contornam este problema usando uma estratégia diferente. Em vez de código de máquina, o Java é compilado para uma representação intermediária conhecida como bytecode. Então, este bytecode pode ser enviado para outros computadores, onde, durante a execução, é convertido para código de máquina específico para aquele computador. Isso é possível através de um interpretador. No final, é uma troca. Você ganha melhor portabilidade, embora seja menos eficiente. Aqui não há certo ou errado, são apenas estratégias distintas para cumprir o mesmo objetivo. Lembre-se de que o compilador também é um programa. Se as pessoas usam compiladores para desenvolver programas, como o compilador foi desenvolvido? Bem, ele provavelmente foi escrito e compilado em outra linguagem de programação, ou até mesmo na mesma linguagem, compilando um compilador com uma versão anterior de si mesmo. E, se seguirmos essa cadeia para trás, em algum momento chegamos às origens das ferramentas de desenvolvimento, programas escritos diretamente em código de máquina que ajudam você hoje a escrever outros programas.